Segundo vídeo, amados e amadas, quer dizer, continuando a volta de Jesus, que todos esses fatos terminam sendo sinais de que ele deve estar chegando. Pelo menos Jesus disse assim: quando vocês veem que a figueira está mudando de folha, sabe que o verão está chegando. E quando vocês virem todos esses sinais, devem saber que a minha volta está próxima, disse Jesus. A palavra de Deus explica como ele virá, mas algumas pessoas contestam. Como eu falei lá em cima, várias possibilidades, o modo de sua vinda, porque a lei da gravidade que diz que todo corpo lançado no espaço é atraído para a Terra. A Bíblia diz que Jesus vai voltar no céu. Como explica isso? Né, amados e amadas? Vou ler a Bíblia, vou ler primeiro a Bíblia, que diz em relação à volta de Cristo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão, então aparecerá um sinal nos céus, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30. Algum incrédulo pode dizer: como é esse negócio? Como ele virá? É a lei da gravidade, os cientistas, isto e aquilo, etc. Acontece que a volta de Cristo é um ato miraculoso. A Bíblia diz que quando Jesus esteve na terra, uma noite andou sobre as águas do mar. Não é isso? Isso é contra a lei da física? Me expliquem. Que diz: se alguém fizer isso, afunda. Mas ele é Deus. Ele andou. Isso é contra a lei física, que diz: se alguém fizer isso, afunda. O milagre não se compreende. Não está limitado às leis físicas. Milagre tem que ser aceito. Dirijo essa palavra aos cientistas, aos ateus. É um fato sobrenatural. Sim. Extrapola tudo que é natural. A volta de Cristo é um ato miraculoso. Ele é Deus. Ele criou o céu e a terra. Não tem explicação humana não para nada. Não existe lei física, química, etc. Mas se ele foi capaz de estabelecer a lei da física, e se ele for capaz de quebrar essa lei, andando sobre as águas, aparecendo nas nuvens, não será capaz de vir nos céus? Por que não? Sim, virá, sim. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Outra pergunta frequente é o que vai acontecer quando Jesus voltar? Sendo esse um evento miraculoso, evento fantástico, ocorrerão paralelos à volta de Jesus. O que realmente vai acontecer aqui na terra? Vai ser legal, né? Os jovens vão dizer: oh, vai ser legal, né? Tá fera, oh, né? A gíria. Acontecerão pelo menos 3 coisas, amados e amadas. Aqueles que vivem nessa terra uma vida de comunhão com Jesus, como nós, eu pelo menos, gostaria que todos vocês estivessem entre nós. Farão o que diz Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa é a exclamação daqueles que hoje vivem uma vida em comunhão de Deus, como nós. Quando Jesus voltar, levantarão os braços e dirão: glória a Deus! Finalmente chegou o grande dia. Na terra falávamos com Ele através de oração, acreditávamos nele pela fé, mas agora podemos vê-lo. Está vindo
Poderemos abraçá-lo, senti-lo. Que experiência maravilhosa. Por outro lado, o livro do Apocalipse retrata a situação daqueles que não quiseram aceitar Jesus. Esses se lamentarão. Diz o seguinte: as estrelas dos céus cairão pela terra, como a figueira, quando abala por forte vento, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Em todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconde nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, verso 13 e 16. Já está acontecendo nos Unistates, nos Estados Unidos. Já estão fabricando subterrâneos para se esconderem. Está escrito. É um quadro completamente diferente. Enquanto uns abrem os braços para receberem Jesus, como nós, com alegria, outros se escondem desesperados, porque não pode suportar a sua presença, desesperado, construindo no Marte, construindo bilionários, foguetes, naves, para se deslocarem para Marte, se esconderem, fazendo residências no meio da terra, para se esconderem. Está escrito. O servo está escrito. Está dizendo, está escrito. É um quadro completamente diferente. Quando nós abrimos os braços, outros se escondem nos subterrâneos, não suportam a sua presença, não acreditam em Jesus, que morreu na cruz para remir nossos pecados, persegue-no, caçou-o da fé, da religião, e agora vê tudo realidade. Jesus está voltando, eles têm medo se encontrassem face a face com ele. Essa descrição, amados e amadas, refere-se a pessoas vivas que tiveram não comunhão com Jesus, mas e os mortos? O que vai acontecer com eles? Isso é bem interessante. Não quero responder, mas sim ver na Bíblia o que acontecerá com o que tiver morto. Vou dizer a vocês, e mais, quem em vida acredita em Jesus, tiveram uma comunhão com Ele, mas infelizmente morreram antes da sua volta. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16: ouvi, amados e amadas, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vero, é isso que vai acontecer. Primeiro ressuscitarão os mortos, e nós seremos transformados. Que promessa! Eu tenho esperança de ver a minha mãe quando Jesus voltar. Eu tenho esperança de ver a minha mãe santa. A promessa, naturalmente, quando vamos receber alguém que amamos, fazemos preparativos, limpamos a casa, trocamos lençóis, preparamos a comida, tudo no capricho, tudo limpinho e tudo com muito carinho. Amigo, Jesus está voltando. Amiga, Jesus está voltando. Amados e amadas, filhos, Jesus está voltando. Eu lhe pergunto, que preparação precisa fazer para encontrarmos com esse grande amigo? Jesus dá a resposta em Mateus capítulo 24, verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis. Repetir essa pregação, e vou repetir 10, 20 vezes. Em que dia vem o Senhor? Sabe, nós como seres humanos não sabemos dias e horas da volta de Cristo. Só Deus, Pai, sabe. Portanto, ao nos aproximarmos do ano
2022, não adianta fazer conjecturas imagináveis, imagináveis e inimagináveis. Deus não revelou nem o dia nem a hora para você saber da volta de Jesus. Agora, Ele está nos alertando como essa pregação que Ele mandou dirigir a você. É verdade. Ele está te alertando. O Pai, Deus, o Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, pediu para mim enviar essa pregação a você, para alertar você que esses todos os sinais estão acontecendo, sim. O desequilíbrio ecológico, o desamor, como já frisei, imoralidade, perversão, morte, pestilência, que é as pestes, doenças, exploração dos pobres, luta do capital com o trabalho, para que saibamos de uma coisa: eu já estou para vir, disse Jesus. Agora, como você não sabe o dia e a hora, diz Jesus, deve vigiar, estar permanente preparado, porque Jesus, se Jesus não voltar agora, podemos morrer a qualquer momento. Espera aí, se você ficar sabendo que vai ser assaltado, um amigo avisa, o cara disse que vai te assaltar hoje, o que você faz? Você vai dormir belo, formoso? Não, você vai fazer tocaia, vai ficar esperando. E se você morrer hoje, só vai ressuscitar quando Cristo voltar. Por isso que temos que estar preparados. Mais preparado como? Vivendo uma vida de comunhão com Deus, mentalizando a vida de Jesus, andando, trabalhando, viajando, comendo, vestindo, jogando bola, fazendo obras, realizando fé, mentalizando tudo. Em tudo que você fizer, Jesus tem que estar presente, em tudo, até no seu sorriso, até nas tuas lágrimas Ele vai enxugá-las. Não é apenas ir para a igreja, tem que invocar as palavras, as orações, viver uma vida permanente, de companheiro e amigo que é Jesus, convidá-lo para ceiar dentro do teu coração. Quem viver essa experiência, verá Jesus. Não deve ter medo da volta dele, ao contrário, esperar com alegria, porque ele será o encontro com o nosso amigo amado e maravilhoso, Jesus. Sopra em mim, Espírito Santo. Quando me lembro, quando eu era pequeno, minha mãe era professora, viajava, vamos dizer, ela ficava muito ausente. Eu sempre era deixado na casa dos outros. Eu era muito maltratado, às vezes até castigado por tias. Encontramos na vida, às vezes, muitas pessoas que nos tratam mal, não sabe que Jesus está voltando, que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A gente sim faz as coisas erradas, somos pecadores, fracos, mas quando ouvimos falar em Jesus, eu choro. Eu choro. Temos que ter alegria nas lágrimas e não medo. Não pode sentir medo de Jesus. Se você está depressivo, se está aflito, você está com pouca fé, está com a fé enfraquecida, você não pode ter medo, pânico. Você tem Jesus no seu coração. Espere sua volta, vigie, ore, persevere. Sabe por que uma pessoa sente medo na volta de Jesus? Eu já falei alguma coisa lá em cima, porque sente medo dele aqui na terra também. O problema é que muitas vezes as religiões ensinam a ter medo de Deus, de Jesus. Dizem, Deus é santíssimo, está lá no trono e nós somos indignos, miseráveis, pecadores.
Só falta dizer que temos que rastejar como vermes para chegar até Ele. Não! Paulo disse, aproximemo-nos, pois, confiante no trono do nosso Pai. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Ele é nosso Pai. Deus não é apenas Deus, Ele é Pai, amigo. Claro que Ele é nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei, soberano, na vida e na morte. Mas acima de tudo é nosso Pai e amigo. Claro que é meu Deus. E de um Pai querido, a gente não tem medo? Você tem medo do teu Pai da terra? Responda para mim, amado e amada. Quando estamos tristes, ligamos para o Pai, falamos com Jesus. Quando temos vontade de chorar, choramos no ombro de Jesus. Pedimos para Ele entrar no nosso coração, enxugar nossas lágrimas, dialogar conosco, cear conosco. Temos que tentar sentir que está perto de Jesus, não é ter medo. Deus fica triste quando seus filhos nessa terra têm medo, isso é sinal de fé enfraquecida. Tenho que me portar bem, senão Deus me castiga. Tenho que andar direito, senão o juízo deve cair sobre mim. Não! Esse modo de servir a Cristo não faz sentido, não é pressão, não é exigência, não é cadeia. Porque Jesus é um relacionamento de amor, de fé, de coragem, de luta. Então quem vive uma experiência de amor com Jesus não precisa temer ninguém, nada, nem a morte. Porque ele será nada mais que o grande encontro lá nos céus, o maravilhoso encontro de quem tem fé. Será que a esperança da volta de Jesus pode ser realidade para qualquer pessoa? Hein, amados e amadas? Responda no seu coração. Depende de que forma você vive e acredita. Se você é querido, vive um tipo de cristão, que é aqueles que apenas de fato pertencem a uma igreja e de frequentá-la toda semana, você acha que cristão é assim? Então volta de Cristo não tem muita esperança para você? Porque toda a sua fé está construída na igreja, na religião, na doutrina. Porém, se acredita que está na igreja como resultado de uma coisa bonita que acontece todo dia em sua vida, como acordar de manhã, a primeira coisa a fazer é pensar em Jesus, tomar banho com Jesus, tomar café com Jesus, sair para trabalhar com Jesus, na estrada, no táxi, no ônibus com Jesus, e à noite voltar cansado com Jesus. Assim sua vida com Cristo não é um nome, não é uma teoria. Cristo é uma pessoa que vive diariamente ao seu lado. Então, se fecha os olhos e diga, amado e amada: Senhor, eu tenho saudades de Ti, quero estar contigo, hoje vou poder Te ver, Senhor. Pelos olhos da fé, eu posso falar contigo, através da oração, mas não posso trocar-te, não posso tocar-te ou sentir-te. Finalmente, quando Cristo volta, aí sim Ele lhe dará as boas-vindas nos reinos dos céus, preparar uma coisa maravilhosa onde você sentará, e Ele lhe dará a mão e lhe abraçar. Você poderá então chorar todas as mágoas dessa terra, pois finalmente o beijo do Pai apagará todas as lembranças tristes. Isso quer dizer que lá você não sentirá isso. Aqui você tem que orar, clamar por Ele. É uma esperança maravilhosa pedir a Deus e se agarrar na certeza do encontro de Jesus quando você o ama. Que seu coração se encha de esperança, porque Jesus está voltando para levar você, amado e amada, para morar com Ele eternamente no lar celestial. Vamos orar uma pequena oração para Jesus? Vamos, amados e amadas? Se dê a mão e ouça a oração, e se quiser me acompanhar, será um prazer, ou ore da sua forma.
Vamos bater palma e orar para Jesus e louvar o seu nome. Querido Pai, hoje vimos que a volta de Jesus é um fato. Ela acontecerá, queiramos ou não, sim. Estejamos preparados ou não, sim. Jesus voltará a essa terra porque sua palavra disse: eu te suplico que respondas à oração de milhares de pessoas que nesse momento abriram seu coração e disseram, repita comigo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero me preparar para estar contigo naquele dia, para estar contigo naquele dia. Especialmente aquelas pessoas que estão tristes porque perderam seus entes queridos, que nesse momento no coração deles brilhe a esperança, que nem tudo está perdido. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar e limpar suas lágrimas. Amados e amadas, que brilhe no seu coração a fé, as chagas de Jesus, que brilhe nos seus olhos. Quando Jesus voltar, devolverá aos pais, aos filhos queridos que já descansam e dormem. Mas também eu quero te suplicar agora uma bênção muito especial a todos nós que estamos ouvindo essa pregação, a sua palavra, e desejamos renovar a nossa amizade contigo, o nosso relacionamento contigo, e viver uma comunhão forte. Ajude-nos, Pai, a desfrutar a alegria da tua presença em nossos corações, em nome daquele que morreu na cruz e salvou-nos do pecado, o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados e amadas, vamos ver aqui 5 formas de preparar, você se preparar à volta de Jesus. Eu vou ensinar, senão você vai dizer, o que eu devo fazer? Pois então, eu vou transmitir a você os anseios e aspirações de Jesus e do Pai. Jesus prometeu que um dia voltará para arrebatar seus escolhidos, e os sinais estão mostrando isso. E realmente estamos muito próximos da sua vinda. Por isso é muito importante estarmos preparados. Veja o que Jesus disse a você, amado e amada. Filhos, atenção, filhos. Entendo isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, como eu citei o exemplo, ele ficaria de guarda, não? Não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Não? Sim. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus capítulo 24, versos 43 e 44. Para que você não seja pego de surpresa, amados e amadas, eu quero mostrar aqui com a palavra do Senhor, que diz a você 5 formas que você deve esperar a volta de Cristo. Primeira, abandone o pecado. A Bíblia diz, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 14. A verdade é que todos nós pecamos. E a Bíblia diz que se dissemos que não temos pecados, então estamos mentindo, enganados a nós mesmos, enganando nós mesmos, nós somos pecadores. Então como podemos estar limpos do pecado, inculpáveis, quando Jesus voltar? Isso só é possível se nos arrependermos e nos confessarmos os pecados para Deus. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é fiel e sempre nos perdoa quando pedimos perdão a Ele. Ele é Pai misericordioso, mas temos que nos arrependermos do pecado. Segundo, tenha esperança. A Bíblia diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Estamos vivendo o fim dos tempos, sim. E o mundo parece cada vez mais assustador, né, amados e amadas? Guerras nunca acabam, o amor de muitos se esfriam. Catástrofe da natureza, fome, doença e muito sofrimento.
muita tribulação. Mas para cristãos existe uma esperança, pois quando Jesus voltar, Ele vai levar os que creram nele para morar juntinho com Ele nos céus. Então não desanime, amado e amada. Continue obedecendo a Deus e a sua palavra e fazendo o bem, as obras, pois você será recompensado naquele grande dia. Atenção, servas do Senhor. Atenção, igreja do Novo Reino de Deus. Esse recado do Pai é para você. Terceiro, apresse a vinda de Jesus. A Bíblia diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Talvez você esteja se perguntando, como eu posso apressar a vinda de Jesus? É simples, basta você viver em santidade e continuar firme com Deus. Pois a Bíblia diz que Cristo virá para encontrar a sua noiva, santa e imaculada, que é a igreja, né, filhos? Então, quando você abandona o pecado e decide viver em comunhão com Deus, você está apressando a vinda de Jesus para você. Quarto, encoraje seus irmãos. Atenção, pastores, pastoras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encoraje-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, verso 25. Por muitos estão deixando de frequentar igrejas. A Bíblia diz que reunir com outros irmãos é muito importante, pois um pode encorajar o outro, até mesmo exortar. Como eu digo sempre, orar pedindo a Deus é um peso. 100 mil, 50 mil, 5 mil é bem mais pesado, para que todos estejam preparados para a volta de Jesus. Talvez você não tenha ido à igreja por morar muito longe, não tem problema, não faz mal. Ore na sua casa, porque Ele disse, onde tiver 2 ou mais, ou 3, estarei de corpo presente no meio de vós. Por não ter encontrado uma igreja que prega a palavra, você pode pregar a palavra, porque a Bíblia, ela está em todo lugar. Fique firme. Quinta opção, fique firme sempre. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham firmes e que nada os abale. Sejam fortes, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês seria inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vou repetir. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não seria inútil. Se vocês praticassem a obra, seria útil. Saiba que você pode enfrentar as dificuldades, os desafios e muita tentação para desistir do caminho de Deus, porque o mundo hoje oferece maravilhas para você pecar, mas o céu espera por você. Jesus estendeu os braços dele por você e te espera de braços abertos até hoje. Então fique firme, não desista, pois Jesus prometeu que estará com você até a consumação dos séculos. E quando você estiver com Ele, você estará recompensado com uma alegria que nunca vai acabar. A eternidade está aí, pois a glória de Deus não haverá dor e nem sofrimento. Viram então, amados e amadas? Filhos, vocês viram que o pregador enviou a vocês as 5 formas de vocês esperar a volta de Jesus. Jesus virá em breve, não se discute. A igreja de Jesus Cristo aguarda o grande momento do arrebatamento, quando o Senhor vier. Abrir no fechar dos olhos, já citei 3 ou 4 vezes, mas como se trata da pregação da volta de Jesus, é repetitivo várias vezes.
Os que morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. Nesse dia glorioso, os salvos haverão de encontrar-se com Jesus nos ares. Queiro ou não queiro. A volta de Cristo é a esperança maior da igreja de Jesus, que precisa estar vigilante sempre, preparada para esse dia. A vigilância caracterizada, a atitude da espera de Cristo, que aguarda a sua volta. Se estejamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos, primeiro, ter azeite suficiente para manter nossas lâmpadas acesas. Não devemos imitar o exemplo das virgens loucas, Mateus capítulo 25, verso 8, mas estarmos exortados na videira verdadeira, João capítulo 15, verso 1 e 2, ganhando almas para Cristo e servindo a Deus com alegria. Não nos sobrecarregamos dos cuidados da vida. O crente deve deixar as suas preocupações aos pés do Senhor. Jesus exortou a olhar para as aves do céu, que não trabalham nem fiam. Atenção, servas do Senhor. Porém, o nosso Pai as alimenta. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Amada, serva dos Yane, ter uma vida santificada, sem a santidade, diz o Senhor em Hebreus, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Que comunhão pode ter o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Esperar somente em Cristo. O verdadeiro cristão que espera a volta de Cristo não está preocupado com as coisas dessa vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. E não se deixa abater pelas tribulações. Romanos capítulo 8, verso 18. Se estamos aguardando, vigilante, o retorno de Cristo, se temos o azeite na lâmpada, se não estamos sobrecarregados com o cuidado dessa vida, se temos a vida santificada, se a nossa esperança está alicerçada em Cristo Jesus, se aguardamos a palavra de Deus, então estamos prontos para dizer: venha Jesus, venha aos nossos braços, nós estamos preparados para recebê-lo. Temos que refletir muito a sua volta, Jesus. Em 5 mensagens que eu já citei, eu vou citar novamente aqui os sinais de advertência que eu já repeti 2 ou 3 vezes, que temos que nos preparar então, porque os sinais vocês já viram, já sabem, porque a volta dele é certa. Ele é o noivo que jamais abandona a sua noiva. Repetindo, o Espírito e a noiva clamam pela vinda do noivo. Apocalipse capítulo 22, verso 17. A noiva está sendo preparada e adornada para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 21, 2. Há mais de 1800 afirmações na Bíblia que falam da volta do Senhor. A palavra de Deus não falha, portanto, prepare-nos. O tempo da espera é o tempo do preparo. A espera se longa ou breve, segundo Pedro capítulo 3, verso 8, é a oportunidade que Deus dá a todos. Com o Pentecostes teve início os últimos dias, Atos capítulo 2, verso 17, e todos terão oportunidade de invocar o nome do Senhor para a salvação antes que venha o grande dia. Atos capítulo 2, verso 20 e 21. A parábola das virgens ensina que a demora da espera distingue o sábio do tolo. O sábio, o prudente, prepara para encontrar-se com o noivo. O tolo ou insensato deixa passar a oportunidade. Deus quer que todos sejamos sábios e prudentes. Como nos preparar? Vamos citar novamente. O azeite nos fala das provisões da graça de Deus para manter acesa a chama da fé e a esperança. Somos os que somos pela graça, e essa graça não deve tornar-se vã em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Os recursos da graça são suficientes para a salvação e a perseverança mesmo nas crises da vida, as tribulações da vida.
Segundo Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9, devemos usar com diligência os meios que Deus nos dá para administrarmos os recursos da graça. Somos dispenseiros ou administradores da multiforme riqueza, graças de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. A palavra é um combustível, azeite, que alimenta as chamas da fé e da esperança. Romanos capítulo 10, verso 17. Estamos nos alimentando diariamente com a palavra. A vigilância e a oração são essenciais para permanecermos firmes na fé e perseverarmos até o final. O crente sábio alegra-se na esperança, é paciente na tribulação, é perseverante na oração. A prática das ordenanças do Senhor é essencial no preparo do crente. O compromisso do abatimento, a celebração do Senhor, a participação do Senhor Jesus em nossas vidas, a edificação mútua através dos exercícios dos dons de cada um do corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. O crente se abastece com o azeite da graça da comunhão do corpo de Cristo. Fora disso, ele fica sem o azeite, participará tanto das celebrações como da vida em comunidade. É essencial esse preparo, pois ministrar uns aos outros a palavra do Senhor. Para que nos preparar? Para sermos participantes da ceia do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, verso 19. Ele virá para nos levar para estarmos eternamente na sua comunhão. João capítulo 14, verso 3. Para vivermos em plenitude a esperança da qual temos agora a garantia, as primícias. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O tempo, amados e amadas, do preparo é agora. Somos desafiados a superar a inconstância dos imaturos, que se deixam levar por eventos de doutrinas. Efésios capítulo 4, verso 13 e 14. A nós fortalecemos através do nosso uso diligente dos meios da graça, a palavra, a oração, a vida comprometida em comunidade, ao invés de buscar sinais e prodígios, tão em voga hoje, como todos fossem a promessa da verdade. Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Sejamos sábios e prudentes e preparamo-nos enquanto é tempo. Caso contrário, amados e amadas, a porta se fechará para nós, como aconteceu com os incrédulos e acomodados nos dias de Noé. Ouçamos a exortação de Jesus. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam prontos, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem, Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. Amados e amadas. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Viram, amados e amados? Veremos no capítulo seguinte, o terceiro capítulo, vídeo sobre o que eu acabei de relatar, a volta de Cristo ainda. Amém?